CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. O Evangelho, capítulo 17, item 1. Caracteres da perfeição. E depois daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus. Mestre Jesus, nos reunimos em Teu nome e em nome de Deus para mais uma manhã de estudos em nossa casa de amor, o CEAP. Proteja-nos, abençoa-nos e permita que chamemos em nosso auxílio os Teus enviados, o nosso irmão altivo, diretor da nossa casa, com os espíritos guias desta casa de amor. Rogamos a Allan Kardec que nos ajude no entendimento dos estudos que ele mesmo traçou para nós, para a humanidade, bem como o nosso benfeitor e patrono deste estudo, Eurípides Barçanufo, em nome desses espíritos guias, em nome do amor, do nosso amor, pedimos a devida permissão a Deus e a Ti, Jesus, para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Desculpem. Vamos lá. Estamos no item 107. Segunda ordem, bons espíritos. Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Não é o 107? Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Só para a gente comparar, os espíritos imperfeitos, nos caracteres gerais, a gente viu que é a preponderância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal. Nos espíritos bons, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Aí nós colocamos o Chico como um exemplo de um bom espírito. Nos espíritos malfeitores, características: ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Têm a intuição de Deus, mas não compreendem. Aqui, nos bons espíritos, suas qualidades e seu poder para fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a sua categoria, os traços da existência corporal, quer na forma da linguagem, quer nos seus hábitos, onde se encontram até algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus. O imperfeito tem a intuição de Deus, mas não compreendem. Esses compreendem Deus, os bons espíritos, e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem.
O amor que os une é para eles a fonte de uma felicidade inefável, que nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos conseguem alterar. Todos, porém, têm ainda provas a suportar, até que tenham atingido a perfeição absoluta. Tudo bem? Alguma pergunta? Vai lá agora, Tiago. Vamos lá. Como espíritos suscitam bons pensamentos. Os espíritos imperfeitos, como espíritos, suscitam maus pensamentos. Que a gente viu lá atrás, olha. O mau espírito suscita maus pensamentos. Todo mau pensamento que é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Agora, os bons espíritos só suscitam bons pensamentos. Nós vimos aqui nos bons espíritos características de fazer o bem, né? De fazer o bem na razão do grau que atingiram. O mal tem a inveja, tem o ciúme e suscita sempre maus pensamentos. Como espíritos suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida os que disto se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem em sofrê-la. Os que estão encarnados são bons e benevolentes para com seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, nem rancor, nem inveja, nem ciúme, e fazem o bem pelo bem. Olha os bons espíritos encarnados, né? Não tem ciúmes, não tem ódio, não tem rancor e faz o bem pelo bem. O espírito da terceira ordem, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que eles são consequentes. Então é o oposto. É o oposto. E a gente viu pessoas de bom caráter, como foi o nosso irmão altivo, o Chico. Estamos pegando esses exemplos que todos nós conhecemos, de bons espíritos. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças populares como bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstição e ignorância, tomaram-nos por divindades benfazejas. Podemos dividi-los em 4 grupos principais. Então nós vimos que os espíritos imperfeitos foram divididos em 5 grupos principais, ou classes. Foram a classe dos espíritos impuros, a classe dos espíritos levianos, a classe dos espíritos pseudo-sábios, a classe dos espíritos neutros e a classe dos espíritos batedores. São classes que caracterizam os espíritos imperfeitos da terceira ordem. Aqui são classes, são 4 classes que caracterizam os bons espíritos. A gente coloca aqui: quinta classe, espíritos benévolos; quarta classe, espíritos eruditos; terceira classe, espíritos sábios; segunda classe, espíritos superiores. Foi aqui que a gente parou semana passada, não foi? Então vamos lá. Quinta classe, espíritos benévolos. Aí ele diz aqui: característica do espírito benévolo: a qualidade dominante neles é a bondade. Agrada-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Seu saber, porém, é limitado. O progresso deles efetuou-se mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Quarta classe, os espíritos eruditos. O que os distingue especialmente é a amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade, e a ela não misturam nenhuma das paixões que lhes são próprias dos espíritos imperfeitos. Terceira classe, espíritos sábios. As qualidades morais
de ordem mais elevada formam seu caráter distintivo. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes proporciona um julgamento sensato sobre os homens e sobre as coisas. Então a gente viu 3 classes de espíritos bondosos, que são os benévolos, onde a bondade supera as questões intelectuais, os eruditos, que as questões intelectuais superam, né, se preocupam, não que eles não sejam bons, mas dão mais valor à ciência, e os sábios, as qualidades morais de ordem mais elevada formam seu caráter distintivo. Agora, ele está falando aqui de espíritos. A gente tentou colocar, semana passada, eu dei uma lida rápida, os exemplos de bondosos aqui na Terra, como acabei de citar, o Chico, o Altivo, dentre outros. No campo da ciência, a gente citou aí o Sabin, né, e tantos outros espíritos bondosos. Porém, quando a gente pensa, isso eu raciocinei aqui agora, quando a gente pensa que a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade, esses espíritos que se envolvem na doutrina espírita sempre traz essa característica maior do que a intelectualidade. Então o Eurípides Bassanufo, que é o nosso patrono, quanta bondade! No campo da mediunidade, quantas curas ele fez, trabalhou fazendo os remédios homeopáticos, quantas pessoas ele ajudou. E era professor, ele era o diretor, ele conduzia a escola, ele dava aula. Sim, ele tinha intelectualidade, mas ele poderia ter estudado. O próprio Dr. Bezerra de Menezes fez medicina. A dona Meca era muito doente, ele queria estudar medicina para cuidar dela, mas quando ele vinha para o Rio, ela teve uma crise, ele não voltou mais, né? Olha a bondade do espírito. O amor que esse espírito tinha pela mãe. Então, como a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral, a gente vê neles sempre esse lado bondoso. Muito mais acentuado, isso mesmo. Você vê o próprio Jesus, que nós falamos aqui semana passada, como referência para todos nós, né? É o Espírito que dividiu a terra antes e depois dele, é o nosso guia, o nosso modelo. Ele não trouxe a parte intelectual para o desenvolvimento da terra, porque ele sabia que isso aí ia acontecer normalmente no seu devido tempo. Trouxe toda uma questão moral, toda a questão do amor, do comportamento humano como deve ser. O amai-vos uns aos outros como ele nos amou. Esse pensamento veio na minha cabeça agora, eu não tinha pensado isso dessa forma ainda. Então vocês vejam que esse é um pensamento correto. Você vê o próprio Bezerra, Dr. Bezerra, que fez uma faculdade de medicina, trabalhou o quê? Só bondade. O que sobressaiu do Dr. Bezerra foi o amor pelos doentes, o médico dos pobres. A doutrina espírita necessitou do intelecto de Allan Kardec, mas quanta bondade naquele coração. Retidão, correção moral. Então, esses espíritos que virão, eles trarão essa característica do amor, da bondade, para alavancar o progresso moral da humanidade. Interessante isso, né? Tá tudo bem? Vamos então para a última classe, para a 5ª classe. Classe dos espíritos superiores. Reúnem a ciência. Esses são quase puro. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem denota a benevolência, sendo inalteravelmente digna, elevada, frequentemente sublime. Sua superioridade torna-os mais do que os outros, aptos a nos dar as noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido ao homem conhecer. Comunicam-se de boa vontade com aqueles que de boa fé
procuram a verdade e cuja alma está já bastante desprendida das ligações terrestres para compreendê-la. Porém, afastam-se daqueles a quem apenas a curiosidade anima, ou em quem a influência da matéria desvia da prática do bem. Agora você vê a característica dele, olha o que está nesse parágrafo aqui, presta bem atenção. Quando por exceção encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso, e nos oferece então o tipo da perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Sei. Eu não sei classificar espírito nenhum. Não sei. Eu acho que não sei. Olha, eu não vou classificar esses espíritos que eu não sei como é que é a cabeça deles. E o progresso que eles já atingiram, não sei também. Em Emmanuel, se era espírito superior. Vamos lá, eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Ó, o Emmanuel vem reencarnando na Terra, segundo o Chico, ele está reencarnado. Segundo o Divaldo, ele está reencarnado. Agora, o que caracteriza esses espíritos superiores? Está aqui. Quando por exceção, é uma exceção, encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e nos oferece então um tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Jesus foi esse exemplo? Mas Jesus é espírito superior. Superior não é. Vocês vão pensar, tá? Eu não sei como é que Jesus, com certeza Jesus já progrediu muito e não tem como a gente classificar Jesus. Ele colocou aqui, Kardec colocou, quando por exceção encarnam na Terra é para cumprir uma missão de progresso e nos oferece então um tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar. Vamos lá na 625. 625. 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Vede Jesus. Quando você pega a observação de Kardec aqui, ó, lá no último parágrafo, 625, 625. Se alguns daqueles que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, observação de Allan Kardec, está acompanhando aí? O têm desviado através de falsos princípios, foi por se terem deixado dominar, eles próprios, por sentimentos muito terrestres e por terem confundido suas leis, que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Não é isso aqui que eu quero. É o segundo. Aí olha aqui, olha a observação aqui. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele era animado pelo Espírito Divino e o ser mais puro de todos que apareceram na Terra. Minha filha, eu não estou discutindo isso, eu quero que vocês raciocinem, eu quero que vocês pensem. Quero que vocês só pensem. Eu estou lendo o que está escrito aqui. Eu também estou lendo, mas eu estou entendendo aqui uma coisa, que esses aqui superiores, eles reencarnam ainda. E Jesus, Quando por exceção encarnam na Terra, tem que reencarnar. não, ele não está dizendo que tem que reencarnar. Necessariamente na Terra, mas ele reencarna em outro mundo. Então, em evolução, ainda não atingido a pureza. Jesus atingiu a pureza. Ele não reencarna mais, só por essa Espíritos superiores reúnem, a gente está tão distante disso aqui, reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem só denota a benevolência, sendo inalterável
inalteravelmente digna, elevada, frequentemente sublime. Sua superioridade torna-o mais do que os outros, aptos a nos dar as noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo. Nos limites do que é permitido ao homem conhecer, comunicam-se de boa vontade com aqueles que de boa fé procuram a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrestres para compreendê-la. Porém, afastam-se daqueles a quem apenas a curiosidade anima, ou em quem a influência da matéria desvia da prática do bem. Quando por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e nos oferece então o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Ele não falou que reencarna em outro mundo, Conceição, não está escrito. Quando por exceção encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e nos oferece então o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. É o que ele está dizendo aqui. Aí esse parágrafo está lá, no comentário de Allan Kardec. Agora vamos lá. Não estou dizendo uma coisa nem outra, estou aqui para vocês, para ajudar a pensar. Ontem nós estudamos aqui à noite, e semana que vem eu vou fazer de manhã um estudo do espírito, de um capítulo do livro Entre a Terra e o Céu, não. Obreiros da Vida Eterna. Eu sempre esqueço esse número. Obreiros da Vida Eterna. Logo no capítulo 3, ali eles recebem um espírito chamado Asclépios. Esse espírito vem num aquário, vou dizer assim, numa câmpula, num aquário de vidro, de cristal. Você vai conversar com a Paulinha? Pergunta para a Paulinha agora. Eu não vou falar, conversa com a Paulinha. Então, o Asclépios, ele vem trazer uma mensagem a um grupo de espíritos que vai vir à Terra em trabalho, junto aos encarnados. Então, não, vamos lá. Ele vai levar uma mensagem para um grupo de espíritos que vem à Terra em missão. Mas ele não vem aqui na Terra, ele está lá em nosso lar, na reunião. Então, é construída ali uma campona, um aquário de vidro, e eles mentalizam um ambiente, um cenário, o mais agradável possível. Nós vamos estudar isso aqui semana que vem bem. Aí a gente vai ver ali o que Leon Denis diz, que o pensamento é criador. Ele cria um cenário, uma árvore, um lago, uma água correndo em torno, junto da árvore, uma grama, um gramado com flores, enfim. Cria... Tudo, realmente, falando aqui, tudo é criado na mente. Sim. Na mente divina, cósmica, que sustenta tudo. Aí eles fazem esse cenário, esse espírito vem. São feitas algumas perguntas. Ele responde sempre com o Evangelho de Jesus. No final, ele diz assim que aquele espírito reencarna de 500, quando reencarnar, e ele pertence ainda à Terra, ele está na atmosfera terrestre, mas o que tem aqui de paixão, ele não consegue lidar com isso, a vibração. Ele foi em nosso lar e toda essa proteção lá para ele. Ele reencarna, quando reencarna na Terra, só se ele quiser. Somente se ele quiser. E ele reencarna com um intervalo mínimo de 500 a 800 anos. Então, de 800 em 800 anos que ele reencarna aqui. Ou no mínimo 500, entre 500 e 800. E só reencarna na Terra se ele quiser. Está lá palavras do André Luiz. Ponto.
Ele habita a atmosfera da Terra. Ele aspira ser chamado a qualquer momento para ir para as órbitas de Júpiter ou de Saturno. E aqueles, para fazer parte, olha só a hierarquia. Esse espírito Asclépios, com tanta bondade, está caracterizado aqui, numa desses aqui de espírito bom. Ainda está na Terra. E a distância dele para nós é incomensurável. Agora imagine a elevação de Jesus. Ele está mostrando só o Evangelho de Jesus. Gente, não dá para a gente entender, compreender a envergadura moral, a grandiosidade do Cristo. Não dá para a gente entender aqui no livro o que seja um espírito superior. Não dá, você ler aqui, isso não faz parte da gente. Jesus passou por essa etapa. Certamente hoje ele já progrediu, ele é um espírito puro, ele é considerado um espírito puro. Quando veio à Terra, eu não sei, sinceramente eu não sei, mas isso não diminui em nada a grandiosidade do Cristo. Ele é o responsável pelo planeta Terra, quiçá pelo sistema solar. O espírito progride sempre. E eles vão falando, vão dizendo ali que nós aqui só pertencemos à constelação de Hércules. Eu não sei nem onde que fica a constelação de Hércules. Ele foi mostrando a hierarquia desses espíritos e fala daqueles que são responsáveis pela galáxia e termina a história. A galáxia, a Via Láctea, é apenas um detalhe diante da criação. Então, a gente não tem ideia, não tem como. Nem os espíritos desencarnados têm. O altivo falou, a gente não chega perto de Jesus. Então, se vocês não conseguem falar com Jesus, peçam para nós. Pensam na gente. A gente não sabe quem é Jesus. O guia e modelo da humanidade, não sabemos. É muita elevação. É muita elevação. E a gente vê a inferioridade de alguns, a gente pode até dizer, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. No carnaval, botando um Cristo ali vencido, né, essas bobagens todas aí do homem, o deboche, enfim. Fala, Conceição, depois você. Se ele compôs o planeta, se ele criou o planeta Terra, ele já era daqueles ministros de Deus, então ele já não encarna mais, ele é puro, já chegou à perfeição, que nós não sabemos o que é, o que tal. Tudo bem, mas ele não encarnou? Ele encarnou em missão aqui na Terra para nos ensinar o caminho e para elevar o planeta também. Encarnou, mas se ele não quisesse encarnar, ele poderia mandar outro. O Deus designado. Os espíritos superiores, eu não estou dizendo que é uma coisa nem outra. Eu só quero que vocês pensem, vocês querem tudo pronto? Os espíritos superiores, quando por exceção encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e nos oferecem então o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Um espírito superior. O Asclépios, que não é espírito superior, não sei também classificar esse espírito aqui. Não dá, Conceição. Não dá. Ele só reencarna na Terra se ele quiser. E de 500 a 800 anos, o intervalo de cada reencarnação. É porque a própria interpretação fala que um dia parece um ano. Sim. Muita sabedoria e ciência. É. Como
Está entendendo, Conceição? Olha só, eu não estou dizendo que você está errado, eu não estou dizendo que você está falando errado, não. Eu estou dizendo que a gente tem que pensar. Eu estou dizendo que eu não sei, eu acredito que nós não sabemos como classificar a grandiosidade de Jesus. Ele é muita coisa para a gente. A gente pede para ele, mas está difícil pedir para ele, vamos pedir para quem está perto. Quem a gente conhece, o Dr. Bezerra, a gente sabe que é um bom espírito. Leon Denis, Allan Kardec, me ajuda, Allan Kardec. Eu vejo espírita pedir pouco para Allan Kardec, hein? Eu acho que a caixinha do Allan Kardec está vazia. Pode ver? Está vazia. É igual a mulher que pede para casar e pede para quem? Para São? Qual o santo que pede? Hã? Santo Antônio. Poxa, eu não vejo ninguém pedir para casar São Domingos. Tem uns santos aí que ninguém sabe. O santo está com pouco trabalho, vocês estão pedindo errado. São... pois é, afoga até o pobre coitado do Santo Antônio lá de cabeça para baixo. Tem santo aí que está com a caixinha vazia, peçam para eles. Procure, santo não é santo? Tudo é santo. Pois é. Então, eu fiz aqui para descontrair um pouco, né? Allan Kardec é um espírito bondoso, elevado. Aí eu brinquei, né? Pedimos pouco para Allan Kardec. A gente não sabe hoje como é que seria Allan Kardec no mundo espiritual. Com certeza, muito respeitado. Mas que espírito é esse? Eurípides Barçanufo teve na Terra. Eurípides Barçanufo, aquele do bigodinho, teve na Terra. Foi vereador, fez a escola, educador, médium. Quem é esse espírito no mundo espiritual? Ele se fez tão humilde, tão pequeno, que não dá para a gente entender como Jesus se fez tão pequeno, tão humilde, tão simples, que ele engana a gente. Engana que eu digo, não dá para a gente entender, porque a gente ainda não gosta da simplicidade nem da humildade. Eu quero dizer do meu título, eu quero dizer quem eu sou, e eles não. E Chico disse a respeito de Eurípides, falar de Eurípides, fazer uma biografia de Eurípides seria quase o mesmo que fazer uma biografia de Jesus. Eurípides Barçanufo teve um encontro com Jesus. Conversou com Jesus e ele não aguentava aquela dor de Jesus, ele voltou rápido para o corpo quando viu Jesus chorar. Olha a envergadura, o tamanho de Jesus diante de Eurípides Barçanufo. E ele foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi o primeiro a morrer adolescente ainda. Tá, não vou falar de reencarnação passada, porque eu não sei, cabeça de escritor, de autor, falo o que quer. Como eu também não afirmo nem infirmo que Emmanuel está encarnado, não está reencarnado, se aquilo, se não é. O médium muito, que a gente dá um crédito muito grande, que a gente confia, disse que ele estaria reencarnado. Tudo bem, eu não vi, eu não sei, não é impossível, né? Mas tudo bem, a gente não tem visto mais mensagem de Emmanuel por aí de ninguém, né? Mas é contado por ele mesmo esse livro, A Grande Espera. Tá, olha só, teve um médium que escreveu, não teve? Então, bom, então tá, é só isso. Então é isso. Ah, ele mesmo escreveu. Não sei se foi ele mesmo. Não sei. Eu tenho que pegar aqui a doutrina espírita, que é toda coerente, que passa pela razão, que a gente raciocina e não tem como duvidar. Agora, vocês dizerem que eu sou a reencarnação de... Não, bota aí de... Não dá, não dá. Opinião de vocês. Opinião. Porque até Deus soprando, ele pode fazer 10% de cada parte de Jesus. Vocês estão vendo como é difícil analisar esses espíritos? Não dá para a gente analisar, não dá para a gente saber.
É muita luz para a nossa escuridão. Muita luz. Agora, se nós tivéssemos a capacidade, a misericórdia infinita de Deus, tudo que foi misericordioso para a gente estar com Jesus, ele ia se fazer simples, humilde. E você ia ter vontade de levar ele para a tua casa, de tanta humildade, de tanta pureza, de tanta simplicidade. Olha, eu estou buscando palavras aqui, são palavras minhas. Eu, Newton José, que estou raciocinando, estou usando, não tem palavras. Como que a gente vê o homem chamar Jesus? Jesus como um príncipe, o médico, o Jesus, o mestre, e por aí vai. São vários títulos de rei, vários títulos se dão para Jesus. E nenhum desses títulos define Jesus. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é. Tanto que dividiu a história. Entenderam? É difícil para a gente. É difícil. Vamos continuar aqui. Mas a doutrina espírita é assim mesmo. A gente discute, a gente raciocina, a gente pensa. Eu não estou dizendo que nada está certo aqui, nem o meu raciocínio está certo ou está errado. Estou trazendo para vocês pensarem. Aí ele entra aqui na primeira classe, né? Espíritos puros. Hã? Primeira ordem, aliás. Primeira ordem, desculpe, características gerais. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Agora, olha que definição que ele dá aqui para gente. Como é que é o nome dela? Fala com ele que eu estou esperando a caixa de som até hoje. Que já são duas que ele tem que trazer. Deu filhotinho pelo tempo. É a multa. Caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria. Como que um espírito não tem nenhuma influência da matéria? Como? Eu não sei. Vocês sabem? Ele é só espírito, ele é tudo espiritual. Tudo bem, está no nosso intelecto, mas não está na nossa... Porque a gente depende da matéria. Não tem como você comparar uma coisa material, porque Não tem como comparar. Como não tem como a gente entender Deus, que é muito superior, é o Criador. Então não tem como a gente entender Deus. Olha, os espíritos dizem assim: vós pesquisais o perispírito, nós pesquisamos a alma. Né? Então nem os espíritos aqui da codificação sabiam essa origem, a origem da alma. E quando ele fala nós pesquisamos a alma, deve ser essa alma elevada também, porque a gente não tem acesso. Se a gente for falar de coisa feia, se a gente for falar do mal, a gente discursa aqui a semana inteira. Mas falar de coisa elevada, superior, não faz parte da nossa experiência. Não faz parte. Porque até dentro da biografia diz assim, até os livros, né, sabem quando a sua beleza vai dar. Então vamos lá. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Olha só, Jesus tinha uma superioridade intelectual e moral absoluta? Tinha. Com relação aos outros espíritos das outras ordens? Tinha. Mas deu para a gente entender o que é espírito superior? Também não deu. Como não dá para entender Jesus? Não dá, Conceição. Que ideia? ele é superior a tudo. Tudo bem, ele é superior a tudo. Se essa foi a ideia, essa ideia também eu tenho. Mas o que é ser superior a tudo? O que é tudo?
Então, disse lá, que, Toda moral desenvolvida, não sei o que é também, mas é isso aí. querem ver uma coisa? Vamos aqui, vamos. É para confundir, vamos confundir de uma vez, né? Eu vou pegar aqui o Evangelho. O homem de bem. Cadê o homem de bem? Acho que é Sede Perfeitos, não é? Acho que é o Sede Perfeitos. O homem de bem, é aqui no Sede Perfeitos. Capítulo 17, item 3. Ele começa assim, eu não vou ler tudo não, porque é grande, mas ele começa assim. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Aí você vai no livro dos Espíritos, que nós não chegamos lá. O que é a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro. Aí vai. Ele cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil. A gente vai ficando pequenininho aqui, né? Se ninguém tem o que queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem isso. Tem fé em Deus, tem fé no futuro. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade, e continua aqui uma página inteira. O homem de bem é humano, é bom, benevolente para todo mundo, sem distinção de crenças nem de raças. Não tem ódio, nem vingança, nem rancor e vem. Quando ele termina, é indulgente para com as fraquezas dos outros. Não sente o prazer em procurar os defeitos dos outros. E vem aqui. No final, no último parágrafo, ele diz assim. Ó, são 2 páginas aqui só de caracteres do homem de bem. O que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está no caminho que conduz a todas as outras. Então ele bota tudo quanto é virtude que a gente sabe, que a gente conhece. E ele termina dizendo que aqui não estão todas as virtudes, todas as qualidades, não estão enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem do bem. Não estão. Então que qualidades são essas que faltam ainda? Poxa, o amor, peraí, pelo amor de Deus, aqui tem amor, pô. Porque naturalmente não tem nem palavras aqui na Terra. Vocês estão vendo? Então tem virtudes, tem valores que nós desconhecemos. Valores e virtudes que nós desconhecemos, que não tem na Terra. Nós não alcançamos. Por isso nós não compreendemos esses espíritos, muito menos a Deus. Muito menos a Deus. Quando ele coloca o homem de bem aqui, ele dá a gente fica pequenininho, mas a gente se sente bem no último parágrafo, quando ele diz assim, ó, na última frase, ó, todo aquele que se esforça para possuir as qualidades que aqui foram citadas está no caminho que conduz a todas as outras. Então, se a gente está se esforçando, isso aí é um alívio para a gente, né? Como é que chama? Isso aí, um alívio, um lenitivo para a gente, porque a gente já está se esforçando para ser um homem de bem. A Conceição hoje está a fim de tumultuar. Vamos lá. Não vou entrar mais nessas questões, não. A gente está se esforçando para ser um homem de bem. Está no caminho, está se esforçando. Mas para ser um homem de bem, tem que ter todas essas qualidades. Jesus é um homem de bem? Sim. É um verdadeiro homem de bem. Um verdadeiro homem de bem. É ou não é? Agora eu posso dizer... Aí, para a gente é um verdadeiro homem de bem, porque ele, além disso aqui, ele tem outras. Ele tem outras que eu desconheço. Uma vez, lá num estudo que nós fizemos
estudo com o título de Vida e Obra de Eurípides de Barçanufo, um encontro que tem lá no Leon Denis, uma pessoa perguntou assim, se o Eurípides era um espírito completista, aquele que não tem mais nada, completou tudo, não tem mais nada que fazer na Terra, alguma coisa nesse sentido. Se ele tinha alcançado já todas essas passagens aqui do homem, do espírito, dos bons espíritos. Aí o Dr. Herman respondeu assim, através do altivo, eu não sei dizer, não sei. Porque esses espíritos, a gente não sabe analisar. Eu não sei o que ele está dentro da cabeça, o que ele pensa, o que ele sente. É muito difícil analisar esses espíritos. O Dr. Herman dizendo que era muito difícil analisar um espírito como Eurípides de Barçanufo. Quando a gente vê, quando viu o altivo dizer que poderia ter feito mais, quando a gente vê esses espíritos dizendo que poderiam ter feito muito mais, meu Deus, olha como nós estamos atrasados. Então não dá para a gente entender esses espíritos, Conceição, é muita elevação. Eu estou dizendo justamente o contrário, é muita elevação. Um espírito superior é muita elevação, um espírito como Jesus é muita elevação para a gente entender. Se o Asclépios que está aqui habitando a atmosfera terrestre, tem aquelas virtudes todas, só desenrola o pergaminho, qualquer pergunta ele Evangelho de Jesus, carta de Paulo aos Tessalonicenses, carta de Paulo. Como é que você vai entender um espírito como Paulo de Tarso? A gente costuma dizer assim, Paulo mandou apedrejar Estevão, etc. Mas olha o que o Paulo fez. E quando terminou a caminhada dele na terra, ele diz assim, não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Como que você vai analisar um espírito desse? Você tem que ver a época que ele habitou. Você tem que contextualizar uma época dificílima, de muita agressividade, de muita brutalidade. E ele venceu o mundo, né? Ele estava ali. E ele fazia isso para defender a religião. E você pega Paulo de Tarso, nesses 2000 anos, quanto ele já não progrediu no mundo espiritual? Como que você vai entender a cabeça de Paulo de Tarso? Me diz. Às vezes a pessoa captou aquela mensagem do Espírito, mas tem pessoa que às vezes ele traz algo negativo, que às vezes você não coisa, eu guardei aquilo. Entendeu, Conceição? É muito difícil. É isso aí. Vamos mais uma pergunta para a gente encerrar? Progressão dos espíritos. Eu vou deixar a progressão dos espíritos para a semana que vem. Para a gente ver a 114, a 115. Se a gente vai largar no meio, e eu vou ter que retomar. Mas vamos falar mais um pouquinho, a gente tem 10 minutos. Um pouco mais desses espíritos aqui. Quando Kardec diz, pena que eu não trouxe aqui os meus alfarrapos que eu escrevi. Não li, não? Então vamos lá. Primeira classe única. A gente falou tanto de Jesus e de superior aqui, né? Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo atingido a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Para eles é a vida eterna que realizam no seio de Deus. Olha só, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, para eles é a vida eterna que realizam no seio de Deus. Gozam de uma felicidade inalterável
porque não estão sujeitos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas esta felicidade não é absolutamente a de uma ociosidade monótona vivida numa perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoar, eles designam sua missão: assistir os homens no seu desespero, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema, constitui para eles uma suave ocupação. São designadas algumas vezes sob os nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas seria muito presunçoso aqueles que pretendessem tê-los constantemente às suas ordens. Está aí. E eles se preocupam com a gente. Por isso que eles são tão grandes. Eles são tão grandes porque se fazem tão pequenos, tão simples, tão humildes. Aí a pessoa me perguntou aqui na aula de domingo aqui: eu podia dizer que Jesus era melancólico? Pergunta que ele me fez. E ele justificou a pergunta. Por que aqui no texto 2 vezes falou que Jesus era melancólico? Aí eu respondi para ele assim: vamos raciocinar. O que é a melancolia? A melancolia é a tristeza. Aí peguei lá o capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, creio que seja o item 25, que diz assim: sabe por quê? Vamos ver aqui, só para a gente falar de Jesus e responder essa pergunta para vocês. Capítulo 5, bem-aventurados aflitos, item 25, a melancolia. Sabeis por que uma tristeza indefinida? Então a melancolia é uma tristeza. Jesus era triste? Sabeis por que uma tristeza indefinida às vezes se aposta de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Jesus achava a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome em grande esforço para libertar-se dele. Jesus estava fazendo isso? Não. Então, é natural ele se entristecer pela dor do outro. Ele não tem a melancolia nem a tristeza. Pai, perdoa. Aquilo deve ter sido uma entonação que só a gente ouvindo Jesus falar. A gente podia fazer aqui um estudo sobre como Jesus falou, a entonação, a vibração da sua voz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele não falou isso sorrindo, vibrando, não. Ele era triste, não, mas ele olhou com tristeza a ignorância daqueles homens. Poxa, isso vai levar tantos milênios para eles recuperarem isso, tantas vidas, tantas dores que eles vão passar. Se Públio Lentulus, que tinha conhecimento, estava acima do povão em nível intelectual, Jesus disse que ele ia levar milênios para retomar o caminho do bem. Imagine lá o povão, a Patoleia. Eu estava lá na Patoleia, viu? Por isso que eu vou falar. Imagina. É complicado a gente entender para a gente a cabeça desses espíritos, mas é fácil a gente entender que a gente precisa melhorar muito e que só estudando e melhorando a gente vai compreendendo esses espíritos. Isso é fácil a gente entender, né? Gostaram da aula? A aula, quando fica uma porção de dúvidas, essa que é a aula boa. Quando tem tudo prontinho, porque a gente quer receita de bolo. Vocês sabem o que eu penso? O que eu sinto?
como são os meus dias, vocês não sabem. Como é a minha cabeça, eu não sei. Como também é de vocês, eu não sei. Constante, pode ser que a pessoa foi dando a cabeça do É instável. Nós somos caracterizados pela instabilidade. Todos nós aqui na Terra estamos buscando essa estabilidade. Agora imagine essas cabeças sempre estáveis, que eles são estáveis. Não tem como. Não tem como. Vamos rezar então? Vamos agradecer ao mestre Kardec por nos trazer tanto material. Quanto trabalho, mestre. Quantas perguntas, quantas respostas. E nós ainda não compreendemos nem as perguntas e nem as respostas no seu todo. Algumas delas já alcançamos a compreensão e o entendimento. E uma dessas compreensões é a necessidade que temos, que sentimos, junto com o raciocínio lógico, a necessidade de progredir, de crescer como espíritos imortais, crescer moralmente, intelectualmente. Então pedimos ajuda a Ti, Senhor, e aos bons espíritos, para que nos arraste ao bem, ao caminho do amor, mesmo sabendo que as dores farão partes desta caminhada. Ajuda-nos. Muito obrigado por tudo que recebemos aqui nesta manhã. Muito obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado aos espíritos codificadores. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado ao altivo pela inspiração, pela ajuda que recebemos aqui, porque somos ainda incipientes, neófitos, e agradecemos a paciência sua e dos benfeitores da nossa casa de amor. Muito obrigado, Eurípides Barçanufo, pelos teus exemplos, pela tua inspiração, pela tua ajuda a essa humanidade tão sofrida em que nos encontramos. Em nome desses espíritos amigos, guias da humanidade e de nossas vidas, em nome do altivo e da coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor, o SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que pedimos a permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.